Mas tem que falar também que a gente reclama. Ah, demora o VAR. Ah, o árbitro europeu. E o imbecil que apitou o jogo do Real Madrid hoje com o Bayern de Munique. Eu nunca vi aquilo na minha vida. É o que eu falo. A gente elogia muito a arbitragem europeia. Esse cara ele tinha que ser banido do futebol. O árbitro de campo que quer marcar um impedimento por conta própria no último minuto de uma semifinal de Champions League num lance duvidoso, ou ele é muito frouxo porque ele estava apitando dentro do Santiago Bernabéu, ou aí tem alguma coisa. Eu não posso julgar, amigo, mas é muito suspeito um árbitro que apita, faz o apito sozinho, sem levantar a bandeira, num lance de impedimento muito duvidoso, numa semifinal de Champions, no último minuto. Cara, olha esse lance aí. Foi comprovado? Estava impedido ou não estava impedido? O lance. Alguém tem que fazer essa análise. Alguém tem que fazer. Isso é uma vergonha. Porque então, oficialmente não teve, porque o VAR não pôde entrar. Mas alguma TV tem que fazer, principalmente a alemã, pô. Alguma TV alemã tem que tomar vergonha na cara e fazer isso. Porque se esse lance tava legal, esse árbitro tem que ser banido do futebol. Como é que o cara apita um lance de impedimento se o Bandeira não levantou a bandeira, gente? Cara, eu nunca vi isso na minha vida. É o que eu falo, a gente elogia muito a arbitragem europeia. Esse cara hoje comprovou que tem árbitro patético em todo mundo. E ele deve ser um dos melhores do mundo, né, Bruno? Pra estar apitando um jogo desse. Apitou a final da Copa. Olha isso. Apitou Argentina e França. Apitou a final da última Champions também. No pós-jogo, a gente trabalhava com... A imprensa alemã tá dizendo que o Rudiger dava condição. Eu achei que tava legal. Assim... Eu vi várias publicações cravando, né? Não tinha condição, não estava impedido. Mas o problema dele foi não seguir o protocolo. Frouxo. O protocolo que é segue o lance e depois revisa. Gente, me desculpa. A gente trabalhou com a marcação do Bandeira hoje à tarde. Mas agora, o Bandeira não levantou, não. Foi o árbitro. Pra mim, isso tem que ser investigado. Pra mim, isso tem que ser investigado. De verdade, pra ver se tem esquema. Porque isso não é normal. Eu tô dizendo que tem esquema? Não posso. Mas tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado. Um árbitro que apita um impedimento muito duvidoso, sem estar na linha, ele não estava na linha de impedimento, ele estava atrás do lance. Por conta própria. Me desculpa, o Bild, que é o principal jornal alemão, já está dizendo escândalo na capa. Esse cara tem que ser investigado, porque isso não é normal. Isso não é normal. Eu não lembro, gente. Já tem lances escandalosos de impedimento de um árbitro dar por conta própria. Qualquer árbitro espera o Bandeira levantar a bandeira. Qualquer árbitro. Então, isso é o que eu falo. A arbitragem brasileira é um lixo. Agora, sempre que me falarem, na Europa é diferente, eu vou lembrar desse cara. Como é que é o nome dele, Bruno? É Marciniak, o primeiro nome eu não lembro, mas é Marciniak. É da onde? Polônia. Da Polônia. Paulo Souza trabalhou. Que loucura, o cara é da Polônia. Tudo bem, é o árbitro da final da Copa. Não tem futebol na Colônia. Como não tem? Não tem futebol na Colônia. Já ganhou do Brasil em Copa. Pelo amor de Deus. Que loucura, irmão. Aí, eu vejo aqui no meu WhatsApp, eu vou ler aqui. Gente, isso aqui só pode ser brincadeira. Zagueiro do Bayern diz que árbitro admitiu erro em lance de impedimento. O Leeds, zagueiro holandês do Bayern de Munique, disse que um dos árbitros assistentes o procurou após o duelo contra o Real Madrid para se desculpar por um erro no final. Não tem desculpa, meu amigo. Você está falando de um time gigante que pode ter ficado fora de uma final de Champions League por causa de um cidadão que, para mim, tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Isso é muito estranho. Essa situação é muito estranha. Eu não lembro na minha vida de ter visto um árbitro anular. É o Bild, que eu falei, escândalo. É a capa. Essa é a capa do Bild. Escândalo. Então, não dá pra gente querer levar a sério. Não dá. E pra mim é suspeito, sim. Tem que ter coragem pra falar. Suspeito é. Não dá pra um árbitro marcar um lance, Bruno, por conta própria, gente. Quando você tem um jogador 1 metro na frente, você espera o Bandeira levantar. É uma jogada que hoje você tem VAR. É uma semifinal. Você acaba com o trabalho de um time, cara. Nem o Bandeira tinha que intervir até que concluísse a jogada, né? A orientação do VAR. Você espera e deixa o VAR
resolver. Se sai o gol seria verificado. Então, o mundo deportivo foi totalmente fora do comum e precipitado demais, no mínimo. O mundo deportivo, citando aqui o Delite, ele diz que o árbitro marcou impedimento depois que o bandeirinha levantou a bandeira. Eu vi. Estou dizendo o mundo deportivo. Não, ele fazendo marcou a matéria antes. do Delite, o que o Delite falou, né, e que conversou, inclusive, com o Bandeira, na matéria eles falam isso. Né? Não, ele marca antes. Ele marca antes. O mundo deportivo estava revoltado. O mundo deportivo é de Barcelona. Sim. Então, ele diz que o árbitro marcou por conta própria. O Bandeira levanta depois. No áudio porque eu vi que o mundo deportivo estava falando que era um escândalo. No áudio da TV fica o apito, fica claro. Eu não sei se tem alguma questão do delay, uma coisa, mas dá a impressão que ele apita antes, sim. E bem antes. O Bandeira estava baixado quando você ouve o apito. Os jornais de Barcelona, na verdade, eles estão tirando um sarro, né? Por exemplo, o Sport, que é o outro catalão, diz: Madrid converte a épica em rotina com a ajuda final, né? Quer dizer, todo mundo achando, menos os de Madrid, claro, que, enfim, o Real avançou com uma mãozona da arbitragem. Mas até na narração da Rádio Marca, os caras soltam até palavrão, falando que foi a K, etc. aí, que o Pirata talvez falaria no ar. Ele falaria. Como é que é? Não é do século, ele falou do ano, né? Alguma coisa assim. Da história. A maior CA, da história. A maior o quê? Pode falar. Segundo... É palavrão, né? Cagada? Claro que eu posso falar cagada. A maior cagada da história. Da história. Falei coisa na narração muito pior, Já. Né, Bruninho? Isso é verdade. Coisa muito pior, já falei aqui. A maior cagada da história. E aí eu posso ir mais além, a maior merda da história. Tá bom, já. Ué, né? Não, agora... A maior bosta da história. Todo mundo já... Bruno Prado? Vários. Temos vários. Explicar bem. Temos vários. Explicar Mas todo detalhado. mundo já Agora, entendeu. Galera, o negócio é o seguinte. Tem que falar do jogão. Cara, o que o Real Madrid faz é impressionante. Parece que esse time, ele tem um santo tão forte que quando o Bayern fez o gol, eu ainda falei, falta tempo. O Real ainda vai virar. E o Real já tinha criado chance adoidado. É bom ser justo. Agora, não é por isso que a gente não tenha que falar do palhaço que virou destaque pro mundo num jogaço. A gente acha que é só no Brasil que tem árbitro paspalhão. E aí eu vou falar uma coisa, ele é um bom árbitro, isso é inegável, porque ele apitou a final da Copa do Mundo, como lembrou o Bruno Prado, ele estava numa semifinal de Champions League. Agora, o erro dele... a última final também. O erro dele ontem, pra mim, eu não posso dizer que é erro, mas a atitude dele ontem, pra mim, foi a mais bizarra que eu já vi desde que eu nasci no futebol. Desde que eu nasci, o que eu vi no futebol. Um cara não pode, numa semifinal de Champions League, no jogo dramático que tava, apitar por conta própria um impedimento. O Bandeira não tinha levantado. Já tá provado, Bruno? Isso há uma discussão. O Bandeira levantou. Há uma discussão, há uma dúvida. A grande maioria do mundo, senão eu vou ter que me retratar. Eu achei que tinha levantado. Os caras mostraram no replay, não tinha levantado. Quando eu vi lá e pela narração. Aí já fica mais grave o negócio. Não, porque eu achei que muito grave. Ele poderia ter sido induzido, mas não foi induzido pelo outro do Roselu, né? Que o cara levanta e ele segue o jogo pra passar. Quando ele apita, ele tira a VAR. Pra mim já é gritante dele não esperar o VAR. Isso. Já é um escândalo. Quando ele apita, ele tira a possibilidade por conta própria. Aí esse cara tem que ser até investigado. Aí é pior. Porque tá em dúvida, mas pela imagem e pelo que eu vi na TV... A Argentina, a imprensa argentina... Ele apitou antes. A televisão argentina diz exatamente o que você está dizendo aí, que foi por conta dele, tragédia, eles têm que investigar. Pronto. Há outra parte que diz que ele foi induzido pelo Bandeira. Pois é. Marcando o impedimento, ele embarcou no gesto do Bandeira, na ação do Bandeira, e marcou o impedimento de um impedimento inexistente. E aí deu no que deu.
Então, que houve uma lambança, não há a menor dúvida. Agora, exatamente, se foi só dele, foi a dupla, é uma outra conversa, mas que foi dramático. Que ele já tem que ser punido. Que ele já tem que ser punido, ele tem. Esse cara tem que ser afastado. Ele não pode, num lance tão crucial, ele não esperar o VAR. Será que ele não está querendo trabalhar no futebol brasileiro? Você falou tem que investigar. Ele pode ter recebido uma proposta e mostra o serviço. Ele mostrou. Olha o que eu faço. Olha a zona que eu faço. Mas vocês concordam? Ó, se ele marcou, o Bandeira levantou, se ele apitou, ele já tem que ser afastado. Porque ele não apitou no outro. Ele não apitou no outro. Que foi igualzinho. Ninguém apita. Num lance duvidoso. Eu sei, mas ainda no mesmo jogo, no segundo gol do Roselu, o cara levanta a bandeira, ele deixa seguir, vai pro VAR e o VAR comprova que o auxiliar estava errado. Ok, fez certinho. No outro lance, digamos que tenha levantado, ele apita. No primeiro ele não apitou e no segundo ele apitou. Na mesma atitude do auxiliar. O cara levanta, um ele deixa seguir, o outro ele apita. Então, por essa situação, ele já deveria ser afastado por alguns jogos. Agora, se o Bandeira levantou a bandeira depois do apito dele, aí pra mim ele tem que ser banido do futebol. Um cara que apita por conta própria um impedimento duvidoso num jogo de semifinal de Champions League, tenso do jeito que tava, aí, meu amigo, é papo de ser banido do futebol. Tem a discussão. Tem. Mas eu não acho. É impossível algum veículo da Alemanha não ter feito isso ainda, gente. Como é que os caras não foram atrás pra saber se foi antes ou depois que a bandeira levantou? Até agora tá precisando a dúvida. Isso vai ser motivo para grande discussão e por muito tempo, né? Porque, afinal de contas, um jogo extremamente importante que definiu, mais uma vez, o Real Madrid como finalista da Liga dos Campeões. A 18ª vez que o nosso Real Madrid chega para disputar a Liga dos Campeões. Então, isso vai ter muita discussão. Agora, que é realmente um negócio absolutamente motivo de simpósios pelo mundo todo, esse Real Madrid que não acredita o que é a derrota até o último segundo. O time tem sido assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Tem momentos maravilhosos, esse tipo de epopeia que faz o Real Madrid, faz parte da história dele nas últimas décadas, é extremamente importante. Isso não justifica, eu sei, tem que lembrar que foi uma grande lambança que provocou essa decisão, mas que é um time malucamente apaixonado para ganhar essa competição, é isso. É surreal, né? A gente tá falando da arbitragem, que a gente ainda vai falar do jogo. Agora, Bruno, Flávio também, é o que o Vander disse. Pra mim, é um escândalo de qualquer jeito. O cara não podia apitar esse lance no minuto final de uma semifinal do jeito que tava. Bayern fez 1-0, Real Madrid virou de forma heróica com um lance parecido, como disse o Flávio Prado, porque no gol do Real Madrid ele espera, no gol do Bayern de Munique ele não espera. Partindo-se que o Bandeira levantou nos dois, um de cada lado, né? Um ele espera, outro ele não espera. Por quê? E aí quem tenta defender o Real tem muito no Brasil, né? Aquela galera que gosta do Real, eu não tenho nada contra nem a favor, eu não tenho time estrangeiro, eu tenho time no Brasil. Agora, quem tenta defender fala, não, o Real parou, tá bom, mas ninguém tá falando que o Real não deveria parar, ninguém tá falando que o erro foi do Real Madrid. Agora, que o árbitro errou de apitar, ele errou. Até porque, vai ver, ele não imaginava que pudesse ser um lance tão perigoso. Pode ser. Como acabou sendo, né? Era uma bola jogada ali na área. Não pode achar nada, Não, né? Pode. Ele tem que seguir a norma, pô. Mas então, esse cara, ele já teve um erro feio. O jornal alemão, o Bild, diz que foi um escândalo. Colocou na capa. Escândalo. Bruno, é um dos maiores erros aí da história da Champions League, de arbitragem? Foi um erro grave erro na execução do que hoje está no jogo já há alguns anos, que é o VAR. É a execução do protocolo, né? O árbitro, a equipe de arbitragem, há dúvida se o Bandeira levantou antes ou se o árbitro tomou uma decisão por conta dele, que dentro da regra ele pode fazer isso, né? Mas foi hoje com o protocolo do VAR a orientação para eles esperarem. Eles se precipitaram totalmente. Claro que o lance tem consequências, se segue, talvez o time do Real Madrid conseguisse evitar, enfim, mas foi um erro grave de não ter, de não esperar para analisar, como foi feito muito bem sim no gol do Real Madrid, em que o Bandeira errou
e o VAR corrigiu, né, no segundo gol do Real Madrid. Então eles erraram feio, sim. Eles não seguiram o que tinha que fazer tendo o VAR, tendo o árbitro de vídeo. E aí, você levanta, você dá a justificativa pro torcedor levantar várias suspeitas. Como sempre falam, o Real Madrid é favorecido, o Real Madrid... Pô, você dá a brecha pra se pensar isso. Num lance pro Real Madrid, espera. No lance pro Bayern de Munique, não espera. É sim uma situação constrangedora, é sim um escândalo, como diz o Bild, o jornal alemão.